Se você, por algum acaso, ainda tiver alguma dúvida de que os eventos de assistência social correspondem à resolução dessa problemática, deixa eu acabar com elas agora. Pessoal, como a gente viu, o PPP, esse perfil profissional previdenciário, é o documento que o trabalhador utiliza para comprovar perante a Previdência que tem um tempo de contribuição reduzido porque teve exposto a agente nocivo. Então é esse documento que ele até então levava em papel na via física, inclusive vai ser mantido. Os trabalhadores que hoje estão na ativa até 2022, o PPP ele é emitido em papel, né, até dezembro de 22 ele é emitido em papel e depois de 2023 é que entra o e-social. Mas a gente tem esse documento aqui, via de regra, sendo utilizado para que o trabalhador comprove perante a Previdência a exposição a agentes nocivos, e esse documento em papel, até então em papel, ele tem repercussões contábeis e de SST. Ele tem informações que unem os dois universos. Perceba aqui comigo. Você tem, por exemplo, informação contábil administrativa. Olha aqui o CNPJ no S1000, o KINEP preponderante no S1005, CTPS, SEX no 2200. Os eventos que começam com 1000 são eventos relativos à empresa, é o caso do seu CNPJ, do seu KINEP preponderante. E os eventos começam com 2000, são eventos relacionados ao trabalhador, né. Então perceba que esses eventos aqui, se a gente fosse transportar ele do papel para o digital, eles seriam eventos enviados pela contabilidade. E temos também eventos de saúde ocupacional, como é o caso aqui da CAT, ó, no tópico 12, você tem um tópico aqui da CAT, data de registro, número, enfim, é informação aqui relacionada à saúde ocupacional. Tem também o 2240 no campo 14 lá de Professiografia, descrição da atividade, como a gente falou, fatores de riscos, intensidade e concentração. Então perceba, esse documento chamado PPP, ele tem o seu preenchimento com base em informações contábeis e informações de segurança no trabalho. Inclusive, quando eu tive a oportunidade de me aprofundar no tema e trabalhar junto com ele, era dessa forma que ele era feito. Você tinha um trabalhador que solicitava seu PPP, ia lá pedir ao rapaz, na ocasião era do RH, que buscava em suas fichas, buscava a ficha do trabalhador na pasta lá, ele até me falava, rezava para ter a pasta do trabalhador, porque o arquivo já tinha problema. Então, assim, às vezes tinha trabalhador que tinha, tem outros que não tinha, era uma loucura, ele pegava a pasta do trabalhador, preenchia as informações desse papel aí do cunho de vista administrativo e passava para a segurança do trabalho informar as informações de fatores de riscos e demais. A sindicato nunca foi preenchida, né? Eu nunca vi o campo de CAT preenchido, por mais que o trabalhador tivesse algum acidente, esse campo praticamente não era explorado. Mas o 2240 ele era da SST, então ele ia lá na gaveta, pegava lá as informações contábeis, nome, sexo, tal, data de nascimento, entregava o documento parcialmente preenchido para que a SST fizesse a sua parte. Dessa forma a gente tem um documento aqui que é em papel e hoje no e-social ele se encontra aí elaborado, ele é composto mediante informações enviadas pela contabilidade e informações enviadas pela saúde ocupacional. Perceba que esse código GFIP aqui, ó, é esse código GFIP que corresponde à tributação dos agentes nocivos. Então, esse código GFIP é o campo que indica a tributação da empresa. Via de regra, pouquíssimo explorado, até porque se o trabalhador chega com esse PPP na Previdência, a Previdência não vai olhar para o código GFIP. Via de regra, ela não está interessada no custeio. Tanto é que não havia uma padronização com isso, tinha trabalhador que ia na Previdência, o cara pedia para preencher o código, tinha outros que não era preenchido, mas via de regra, você tinha um código GFIP pouquíssimo explorado, porque esse documento ia para a empresa, ia para o INSS quando recebia ele, não interessava o código GFIP, porque o INSS não olha para a arrecadação. Então, o INSS olha, esse campo aqui do recolhimento tributário é com a Receita. Muitas vezes a empresa tinha fatores de riscos cuja GFIP era 00, ou seja, o próprio documento fabricava uma prova, né. Você tem ali um documento que informa a exposição a risco e a GFIP não informa a tributação. Então, o documento em papel confessava a sonegação fiscal. Porém, o INSS não olhava para isso, porque quem
olha para as contribuições previdenciárias, quem é responsável por fiscalizar essa parte desde 2007 é a Receita Federal do Brasil. Mas perceba aqui que é um documento aqui que você tem informações contábeis e informações de segurança e saúde do trabalho. O que o E-Social fez? Jogou esse documento no SPED. Simplesmente fatiou esse documento no SPED e tá lá. Quando o contador preencher as informações dele, automaticamente, código de programação já puxa aquela informação para o PPP. Quando a SST preencher, já puxa e compõe o documento. Então, basicamente, a ideia é jogar esse documento no SPED. Ele no SPED, você rebate essa informação para o aplicativo do trabalhador. Então, as informações da social ficam disponíveis no aplicativo, você tem acesso ali àquilo ali em tempo real, o trabalhador não precisa mais esperar tanto tempo, como também você tem acesso aí às contribuições previdenciárias para verificar possíveis não conformidades no envio dos eventos de SST e nos envios dos eventos de folha de pagamento. Ou seja, se você analisar bem, essa malha fina tributária ela é gerada a partir do cruzamento desse código GFIP aqui. Então, todas as informações são preenchidas normalmente e SST social representa o cruzamento desse código GFIP com os fatores de riscos, com esse tópico aqui. Muitas vezes o documento em papel já entregava essa sonegação, mas o INSS não é responsável por fiscalizar a contribuição, passava batido. Agora, no ambiente digital, não tem como passar batido, porque mediante malha fiscal, se declara risco aqui, quem seja tributação, e aqui não é feito o pagamento, né, apita um alerta lá e a empresa acaba caindo em malha. Beleza? Então, basicamente, o que nós fizemos é transportar esse PPP para o SPED e assim resolver os dois problemas, tanto de acesso ao benefício como do seu devido custeio. Vamos seguir para a próxima aula.